esperança de um novo dia. Top é dizer te amo a quem se ama todos os dias. Top é poder transformar o amor em mais um ser humano. Top é poder conquistar o que a vida transforma em sonhos. Top é fazer sempre o bem sem olhar para quem. Top é agradecer. Em 5 segundos, você vai ouvir o Jornal da Top. Está no ar o Jornal da Top. As principais notícias de Jaguarari, da Bahia, do Brasil e do mundo. A notícia de forma clara e objetiva, com a equipe de jornalismo da Top FM.
Jornal da Top, agora são 12 horas e 28 minutos em Jaguarari, meio-dia e 28. Boa tarde para você sintonizado conosco aqui na 104.9, para você que está no YouTube, no Facebook, você que nos ouve pelos nossos aplicativos e também na rádio em 104.9 Rádio Top FM. O nosso muito obrigado pelo carinho de audiência. Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Para você que está completando mais um ano de vida hoje, parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida. Para você que está chegando em casa do trabalho, bom descanso, bom almoço. Eu, Carlos Roberto, ao lado de Nilton Martins e Luiz Paulo, estaremos deixando você um pouquinho mais informado nessa quarta-feira. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Nilton. Boa tarde a todos os ouvintes da Top FM. É um prazer imenso estar aqui nessa quarta-feira para estar trazendo a notícia para manter nosso povo bem informado do que está acontecendo. Pois é, para você participar com a gente é fácil, é só ligar no 999450690, 999450690. No Jornal da Top. Destaques do dia. A atleta Núbia e o professor Antônio Ferreira, o Ferreirinha de Flamengo, embarcaram para o Pan-Americano que vai acontecer na América Central, precisamente no país chamado El Salvador. Barroso diz que o Holocausto é tema que não pode ser banalizado, mas evita comentar a fala de Lula. Governo Lula avalia expulsar embaixador de Israel se a crise continuar. Apenas 2 senadores, um deles do PT, votaram contra o fim da saidinha dos bandidos. Em depoimento, Anderson Torres vai dizer que não há crime em expressar opinião em reunião fechada. Falsa líder do partido de Bolsonaro levou 200 mil ao fingir venda de dólares. Também na edição de hoje, Silas Malafaia detalha ato na Paulista, expõe Moraes e faz duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Adolescentes rendem funcionário e levam dinheiro de loja de açaí em Fortaleza. Lula passou do ponto sobre o Holocausto, mas é indignação de um ponto humanista, diz Jacques Wagner. Pois é, falando em Lula, tom adotado por chanceler de Israel é briga de bar e detona desespero, avalia chancelaria de Lula. Pois é, fazer o quê, né? Olha, o pedido de impeachment do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já conta com mais de 122 assinaturas de deputados, 26 deles ligados ao petista. O pedido deve ser protocolado a qualquer momento na mesa diretora da Câmara dos Deputados em Brasília. O pedido de impeachment contra Dilma Rousseff teve 124 assinaturas de parlamentares. Segundo a deputada Carla Zambelli, esse será o maior pedido de impeachment assinado por deputados contra um chefe de Estado no nosso país. Pois é, Barroso diz que Forças Armadas tiveram comportamento decepcionante ao levantar desconfianças sobre eleições. Falando sobre o impeachment do presidente Lula, é factoide, diz líder da União, sobre o pedido de impeachment contra Lula. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o número de mortes de indígenas e anomames aumentam em relação ao governo anterior. Mãe de menino de 2 anos é encontrado morto com sinais de enforcamento em tanque, desabafa angústias não saber o porquê. Após se envolver em acidente, motorista inabilitado acaba preso na BR-407. Cantora de forró morre afogada com o marido no Ceará. 11 detentos são transferidos para presídio de segurança máxima após motim em penitenciária. Polícia Militar do 6º BPM cumpre mandado de prisão em Filadélfia. Ainda na edição de hoje você vai ficar sabendo as informações aqui do nosso município. Você pode participar. Lembrando que dia 26 desse mês, portanto, segunda-feira, vai acontecer leilão aqui de Jaguarari. A gente vai detalhar para você na edição de hoje e como você pode fazer para participar do leilão de cacarecos, como diz o povo, né, da Prefeitura de Jaguarari.
Você vai ficar sabendo também que jovem de 24 anos morre afogado em açude. Pois é, e empresário suspeito de maus tratos e ameaças de morte contra pais idosos é preso em bairro Nobre de Salvador. E só atualizando aqui, o pedido de impeachment contra o atual presidente chega a 129 assinaturas de parlamentares. É o maior já registrado na história da Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias a partir de agora no nosso Jornal da Top. Participe da nossa programação através do telefone 74999-450690. Pois é, lembrando também que você pode participar com a gente aqui ligando, vindo ao vivo, participando conosco, trazendo a sua opinião na Top FM 104.9. O telefone está aí na tela para quem está no YouTube e no Facebook, é o 99945-0690, 99945-0690, mensagem de texto, mensagem de áudio, ligação pelo WhatsApp, ou você pode ligar normalmente e você vai poder participar, dar a sua opinião aqui durante o Jornal da Top, que vai até as 2 da tarde desta quarta-feira, 21 de fevereiro. Lembrando que amanhã tem sessão na Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarari. Você vai conhecer a pauta daqui a pouquinho na edição de hoje. Lembrando que você que gosta de fazer concurso público, você que está se preparando para o Enem 2024, que você já pode se preparar para fazer aquele Enem com a prova, olha, facinho, facinho. Agora, como você pode fazer isso? É fácil, porque atenção, você que vai fazer o Enem 2024, o cursinho pré-vestibular e concursos nota 10 em Senhor do Bonfim, tem novidades para você que vai fazer o Enem 2024. As matrículas estão abertas para as turmas Enem, nos turnos vespertino e também no turno noturno. Isso mesmo, turmas para o vespertino e para o noturno. Fazendo a sua matrícula até o dia 29 de fevereiro, portanto, quinta-feira da semana que vem, você ganha um desconto. Que tal aí, olha, você ainda se prepara para o Enem 2024, se prepara para concursos e ainda ganha um desconto se você fizer a sua matrícula até o dia 29. Lembrando que você que mora aqui em Jaguarari tem ônibus todos os dias levando os estudantes que vão para as universidades em Senhor do Bonfim e também para você que vai fazer o cursinho pré-vestibular nota 10 em Senhor do Bonfim. Olha, o cursinho pré-vestibular e concursos nota 10 em Senhor do Bonfim tem a melhor equipe de profissionais, salas climatizadas e a melhor estrutura para você estudar com conforto, qualidade e com os melhores profissionais. Venha garantir a sua aprovação com o curso que mais aprova na região. Cursinho pré-vestibular e concursos nota 10. Você sonha, nós realizamos. Maiores informações pelo WhatsApp 99161-5265, 99161-5265 ou pelo Instagram, @cursinho nota 10. Repetindo, o WhatsApp é o 99161-5265 ou pelo Instagram, @cursinho nota 10, tá certo? Então se prepare aí, ó, você que vai fazer o Enem, lembrando que o Enem é a porta de entrada para grande parte das universidades federais, estaduais do nosso país e também as universidades privadas, elas usam a nota do Enem para que você possa conseguir aí uma bolsa de estudo com desconto bacana ou também você que vai buscar o financiamento do FIES e do ProUni, você tem que ter uma nota boa e para tirar uma nota boa no Enem 2024, o recomendado é você fazer logo o cursinho pré-vestibular e concursos nota 10 que fica em Senhor do Bonfim. Eu vou repetir o número novamente, 99161-5265 ou você vai lá no Instagram, @cursinho nota 10. Vá lá, se prepare logo, cuide, porque o desconto na matrícula é até quinta-feira de amanhã, 8, dia 29 de fevereiro, último dia desse mês de fevereiro, que esse ano, ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias e você não pode perder. Cursinho pré-vestibular e concursos nota 10 fica na cidade de Senhor do Bonfim ali, olha, você tem ônibus todos os dias para você fazer o cursinho aí, se preparar para tirar uma nota bacana no Enem e quem sabe você fazer aquele curso que você tanto quer, medicina, na área de medicina, na área de direito, em outra área, é você se preparar, tá certo? Um abraço aí pro pessoal da equipe do cursinho pré-vestibular e concursos nota 10, o Felipe Saldanha e toda a equipe com a gente através do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. E você não esqueça, você quer saber maiores detalhes, é só ir lá, no Instagram, @cursinho nota 10. Trabalhamos aqui também no oferecimento da nossa querida Decon Home Center.
A loja Decon Home Center fica aqui na Avenida Clementino Cunha, na entrada de Jaguarari, ali ao lado do terminal rodoviário. E lá você encontra tudo para deixar a sua casa, deixar a sua construção, reforma, acabamento, numa qualidade que você não encontra em outro lugar. A Decon Home Center, da nossa querida Denise, fica aqui na Avenida Clementino Cunha, como eu disse, em frente ao terminal rodoviário. Quer conhecer mais? Vai lá no Instagram, @Decon Home Center Oficial, e confere todas as promoções, tá bom? Falar em promoção, você que mora no distrito de Pilar e região, você pode fazer as suas compras no supermercado, tudo o que você precisa no MM Supermercado. O MM Supermercado é um ambiente totalmente climatizado e tem tudo o que você precisa. Desde óleo para você colocar no motor do seu carro, pneu para moto, bicicleta, carro, a tudo em gêneros alimentícios, açougue, uma área imensa com frutas e verduras fresquinhas direto do produtor. É só você que mora aí no distrito de Pilar priorizar fazer suas compras no MM Supermercado. Luiz, hoje é 21. Amanhã a gente vai estar comemorando aí o aniversário do nosso amigo, o Gerinaldo Galindo, presidente da EPC Pilar, viu? Um abraço aí pro Gerinaldo. Antecipadamente, parabéns para você, Gerinaldo, e para toda a sua família e para todos que irão completar a idade nova amanhã. Lembrando ainda que nós trabalhamos aqui também no oferecimento. Deixa eu só conferir para você aqui, pegar todos os detalhes. Você que gosta aí de economizar, de comprar, de deixar aí a sua farmacinha, né? Tem gente que tem uma farmacinha em casa. Então, olha, se você quer adquirir produtos na área da saúde para você cuidar aí, lógico, tem que levar a sua receita. Você tem que procurar a Farmácia Esté, da nossa querida Ruth Batista, tá certo? Olha, então vamos lá. Cadê? Deixa eu encontrar aqui ligeirinho. Deixa eu pegar aqui o texto para mim não esquecer nenhum detalhe. Pois é, olha, vamos falar da melhor e mais barata farmácia de Jaguarari, que é a Farmácia Esté. A Farmácia Esté é conveniada ao programa do governo federal Farmácia Popular, onde você tem descontos que vão até 90%, Carlos. Espera aí, em medicamentos, que vão até 90% de descontos em medicamentos e também anticoncepcionais. Medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma. E agora na Farmácia Esté, você também pode adquirir absorvente feminino totalmente grátis. Mas não tem absorvente masculino não, né, Gugu? É absorvente totalmente grátis, através do programa Dignidade Menstrual. Então, corre lá na Farmácia Esté para saber dessa novidade. Lembrando que toda semana terá ofertas. Confira, olha, adoçante Linea a partir de R$ 5,99, desodorante aerosol a partir de R$ 8,50, antialérgico a partir de R$ 4,99, protetor solar a partir de R$ 29,00 e a Farmácia Esté, a mais barata e completa da cidade, deixando você aí, ó, muito bem de saúde. Então, quer cuidar da sua saúde? Passe na Farmácia Esté. Doutora Ruth e a equipe está lá de plantão de segunda a sábado para cuidar da sua saúde. Para cuidar da sua saúde também você tem que ter água de qualidade, né, Luiz? Tem uma água mineral de qualidade, com aquele preço bacana. Onde você pode adquirir, Luiz? Conta para mim. Água de qualidade, você quer botijão, quer gás de cozinha, no caso gelo seco, carvão, cerveja, a Budweiser aí, quem gosta por R$5, R$5 a Budweiser, a Heineken por R$7, aquelas águas minerais de 500 ml, o fardo por R$11, daquele precinho ótimo para você. Você encontra tudo isso no Rogério Distribuidora, que tem 3 distribuidoras para atender melhor. Tem uma na sede, que fica situada na rua Pedro Santana, no centro de Jaguarari, e os telefones de contato para você fazer os seus pedidos é o 998009052 ou 981313002. Tem também no distrito de Gameleira, na Praça da Feira, e o telefone é o 981 49 41 43. Tem também no povoado de Jacunã, ali ao lado do antigo PSF, atrás da quadra poliesportiva, e o telefone é o 981 28 25 91. Rogério Distribuidora, o menor preço da cidade. Lembrando que ele vende no atacado e no varejo. Sua moto está com problema? Leve no Rodrigo Motos. Além de peça de qualidade, o Rodrigo faz o motor da sua moto e os serviços completos para deixar sua moto turbinada. Trabalhando com motos de injeção eletrônica e também de carburador. Funcionando de terça e sábado e no domingo até meio-dia. Comprando óleo, a troca é totalmente grátis. O telefone de contato é o 999
444544 ou 999-468404. Fica localizado na Avenida Queimadinha, no distrito de Igara. Rodrigo Motos, o mundo das peças em um só lugar. Agora eu vou fazer um convite para você aí que gosta de corrida de argolinha tradicional. Você não pode perder a 8ª corrida de argolinha da Fazenda Monte Alegre, lá no bar do nosso amigo Tarcísio. É nesse sábado, dia 24. Você não pode perder a 8ª corrida de argolinha do bar do Tarcísio, na Fazenda Monte Alegre. Lembrando você de Pilar região que terá um ônibus, o pessoal de Pilar principalmente terá um ônibus saindo da Praça Ariomar Rocha com destino à Fazenda Monte Alegre. Lembrando que é 0800 busão, viu? E você de Pilar é 7 km, pertinho mesmo. E você vai curtir lá à noite a festa com a banda Paixão de Vaqueiro e Maicalan, Tinho do acordeão, Vitor do acordeão e Mailton do acordeão. É muito forró, você não pode perder. Nesse sábado, dia 24, a organização de Tarcísio e família. Vamos falar aqui da Autopeça Silva. Quando precisar de peça para o seu carro, sua moto, você só tem a única direção: Autopeça Silva. Com venda de parafuso de aço, escapamentos, pneus para carros e motos, capacetes, baterias e serviços automotivos em gerais. Autopeça Silva, trabalhando com as melhores marcas do mercado e com os menores preços da cidade. O telefone de contato é o 981 17 25 86 ou 999 50 15 77. Todos os caminhos te levam a Autopeça Silva, na BR 407, na entrada de Jaguarari. Nilton, traga a notícia pra gente aí, Nilton. Pois é, vamos de notícia, né, Luiz? Estamos apresentando Jornal da Top. Jornal da Top diz que o Holocausto é tema que não pode ser banalizado, Luiz. O presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou nesta quarta-feira fazer comentários sobre a declaração do presidente Lula, que gerou uma crise diplomática entre o Brasil e Israel. Questionado sobre a fala do petista durante entrevista à Globo News, Barroso não quis opinar, mas disse que o extermínio de judeus por nazistas liderados por Adolf Hitler é um tema que precisa ser tratado com cerimônia e respeito e não pode ser banalizado. No último domingo, o presidente Lula comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao que Hitler fez com os judeus no século passado. A fala foi repudiada por israelenses e o governo do país declarou o petista persona non grata. O presidente do STF, que é de origem judaica, disse que a declaração de Lula é um assunto que ele não pode ou deve comentar, mas informou que o Holocausto mexe com sentimentos e com um passado de sofrimento inimaginável. Portanto, é um assunto que tem que ser tratado com muita cerimônia e não ser banalizado. Eu não vou entrar na questão do comentário do presidente. Não é o meu papel, mas para quem viu e conhece as pessoas que eu conheço, viu as cenas, visitou o Museu do Holocausto e fui em Auschwitz, é impossível avaliar a barbárie que foi aquilo. Não foi guerra aquilo, foi desumanidade mais profunda, disse aí Luiz Roberto Barroso. Carlos. Nilton e Luiz, o que eu acho interessante nesse governo agora é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, os ministros, quase todos, com exceção do Alexandre de Moraes, os últimos dois que foram indicados agora, que fugiu o nome dele, os dois ministros lá, só 3 não foram, dos 11, só 3 não foram indicados por Lula e Dilma, só 3. Então, de 11, 8 foram indicados por Lula e Dilma. Até o Gilmar Mendes também, que se eu não me engano, acho que não foi indicados por ele, agora não me recordo. Eu sei que tem 11, sei que deles lá, a maioria dos 12, na verdade são 7 foram indicados por Lula e Dilma. Se eu não tiver errado aqui agora na minha conta, mas é 7 ou 8. E assim, quando era no governo anterior, qualquer fala do Bolsonaro, não aqui defendendo, gente, não é defendendo, é a gente fazer um parâmetro. Qualquer fala de Bolsonaro, o STF pedia explicações. O Lula chega a comparar os ataques que o governo de Israel está fazendo contra os terroristas do Hamas, que é um grupo terrorista, não é um grupo de pessoas que estão brigando por uma causa de forma normal, mas é um grupo que pratica estupros, que sequestra, que mata, que tortura. Então não podemos dizer que isso são manifestantes.
Aí eu vi o ministro, todos vimos o ministro Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil dizer que todos aqueles que estavam na manifestação de 8 de janeiro do ano passado eram terroristas. Todos. Não foi dizer assim, alguns ou uma parte era terrorista. Aí a gente vê o grupo do Hamas, que é um grupo de palestinos que se intitulam aí guerrilheiros. Eles sequestram, eles matam, eles torturam, eles estupram, são terroristas. Então, os brasileiros que foram presos, e uma senhora de 80 anos que foi presa rezando e foi considerada terrorista, e esses aí são o que então? Não dá para entender, é o peso que o Supremo Tribunal Federal usa e grande parte dos políticos. A gente vê um bocado de gente aqui no Brasil, até gente aqui, conhecidas nossas. Ah, mas é genocida. Bom, peraí. Eu acho que você que fala isso tem que saber o que significa as coisas. Porque quando você compara alguém de genocida e pega um governo, e pega, por exemplo, o Nicolás Maduro, ele não é genocida. Milhares de pessoas fugiram da Venezuela para não morrer. O governo dos Castros em Cuba, Fidel Castro e os irmãos, se você for para a rua dizer que o irmão do Fidel Castro é um ditador, você é preso. Você não tem o direito. Aqui no Brasil a gente tem rede social, você pode ir lá dizer que o Lula é um bandido, que o Bolsonaro é um ladrão, que fulano é isso. Lá em Cuba você não pode fazer isso. Na China, a China do Xi Jinping, você não pode fazer isso. Se você disser que o ditador chinês ele é ruim, você desaparece, ninguém nunca vai saber para onde você foi parar. A mídia, a televisão, os jornais, os sites, blogs. Aqui qualquer um pode ir lá na internet, criar um blog e começar a postar o que bem quiser. O máximo que pode acontecer é receber um processo por alguma coisa que fale. E acabou, não passa disso. Pagar uma multa, prestar serviço comunitário, mas lá na China, na Rússia, bom, que a gente viu agora, o principal opositor ao governo do presidente russo, o Vladimir Putin, estava preso e morreu numa cadeia federal e o presidente disse que não sabe o que foi que aconteceu. O principal opositor. Então, o que vai acontecer? Que liberdade tem esses países que são apoiados por grandes líderes aqui no nosso Brasil? Aí a gente vê essa situação lá do Hamas, que assim, eu até entendo, porque quando a gente pega na história, aí a gente vê um monte de jumento aí nas redes sociais, jumentos até instruídos, dizer que não, que está errado a ação de Israel. Em parte está, mas não totalmente. Quando foi proposto a criação do Estado de Israel, porque ali é uma região de conflito político e principalmente uma região de conflito religioso. Ali nós temos o judaísmo, temos o islamismo e temos o cristianismo. 3 religiões que querem dominar aquela região ali. Quando a gente viu, se a gente voltar um pouquinho na história, no final dos anos 30, a proposta era pegar aquela região e dividir metade do território para os judeus, Israel, e metade para os palestinos, porque ficaria todo mundo feliz com a metade do seu terreno, porque não tinha outra área para esse povo, e ali é uma área deles, que é uma área que vem sendo disputada há séculos ali. Se a gente pega na Bíblia, que a Bíblia ela remota muito antes do nascimento de Cristo, já havia um conflito naquela região. O cristianismo surgiu depois, com Cristo, um pouco mais de 2000 anos atrás. Mas o judaísmo, o islamismo surgiu um pouquinho depois, mas já tem a dominação ali. Então, quando a gente pega a história, o contexto histórico, inicialmente era 50-50, depois 80-20, e ninguém queria. Ou seja, então se não chega a um acordo, porque um quer, outro não quer. Um concorda, outro discorda. E aí nós vemos que hoje os palestinos, eles vivem numa área pequena, numa faixa de terra com 10 quilômetros de largura, com 45 de comprimento. Ou seja, é um território no comprimento como daqui até Santa Rosa de Lima, com 10 quilômetros de largura, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente num pequeno espaço de terra para sobreviver, para ter agricultura, para ter tudo. É injusto essa divisão? Concordo que é injusto. Agora, isso também não dá o direito desse grupo, o Hamas, invadir Israel,
sequestrar crianças, sequestrar mulheres, estuprá-las, torturá-las e matá-las. E depois, quando são retaliados, aí vem um presidente de um país que tem uma importância imensa para o mundo, principalmente pela vasta área de agricultura que alimenta grande parte da população mundial, que é o Brasil, dá uma declaração dessa. Aí agora está todo mundo calado. O que eu acho interessante é que os petistas vagabundos, aqueles que são, não todos, na época do governo anterior, qualquer fala, é porque é um maluco, é porque é um maluco, é porque é um maluco, é porque é um débil mental. E agora que o Lula fala, os petistas estão tudo com a língua enfiada aonde? Aonde estão os petistas que diziam que o ex-presidente falava besteira? O Lula fala uma barbaridade dessa, que Israel sempre auxiliou, inclusive quando teve a tragédia de Brumadinho, que é aquela barragem de rejeitos de mineração, destruiu e matou pessoas que até hoje nunca encontraram os restos mortais. Israel foi o único país do mundo que enviou uma equipe para ajudar. E é um dos únicos países do mundo que tem uma tecnologia muito avançada. E veio ajudar o Brasil. China não veio ajudar, Rússia não veio ajudar, Estados Unidos não veio ajudar. Veio ajudar a custo zero. Aí a gente vê que os opositores do governo, na época, todo mundo falava um monte de merda. Aí agora o Lula vai dar uma declaração dessa que não cabia, ele poderia até repudiar, que não concordava com as atitudes de Israel, assim também como não concordava com as atitudes do Hamas. Beleza, até aí ok, é justo. Mas aí tá todo mundo quietinho. É um jogo de conveniência muito grande. É igual a política aqui de Jaguarari. Eu vejo aí nos grupos do WhatsApp muita gente dizendo que o governo atual não presta, que o prefeito de São Antônio não presta, que isso não presta. Mas basta o seu Antônio chamar para conversar e dizer: eu vou botar seu carro para trabalhar, que aí pronto, o governo vira o melhor prefeito da história. E muita gente que diz: porque o prefeito não presta, por quê? Porque não ganhou o ossinho para ficar com o ossinho na boca. Isso é pura verdade. Porque tinha gente que falava mal do prefeito e hoje está aí falando bem. Tinha gente que defendia o nome do presidente da Câmara para prefeito, talvez porque não ganhou um cargo lá na Câmara, hoje já não fala mais nisso. Então é um jogo de conveniência que a gente vive hoje muito grande. Que a gente vê muita gente falando, até ganhar um pote. Seja lá do que for. Até ganhar um docinho. Aí pronto, aí fica tudo a mil maravilhas. É o que a gente vê hoje. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu estava na questão dos ministros, os ministros do STF, a gente viu aí uma manchete, que o Dias Toffoli falou, mas não quis se aprofundar. Dias Toffoli, quem é Dias Toffoli? Um cara que nunca conseguiu passar num concurso. Ganhou uma vaga no Supremo Tribunal Federal, onde ele vai ficar até inteirar 75 anos. Pisando na Constituição. Quem é Alexandre de Moraes? Acusado de ser advogado de membros do PCC. Quem é Flávio Dino? Indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Segundo comenta-se, ligado ao Comando Vermelho. Então nós temos, na mais alta corte do Supremo Tribunal Federal, representantes de quê? De quadrilhas? De bandidos? Para onde vai um país desse? Como um país igual ao nosso pode se desenvolver com igualdade? Onde você vê, aqui em Jaguarari, pessoas passando fome. E o presidente manda mais de 125 toneladas de alimentos para Cuba. Aí a gente vê os nordestinos que não aprendem a votar, passando fome, enquanto que o presidente que o Nordeste elegeu está mandando comida de graça para Cuba. Aí eu te pergunto, você que está aí nas Antas, você que está aqui nas ruas em Jaguarari passando fome, tu sabia disso? Enquanto está passando fome, o presidente que tu elegeu, o Lula, mandou toneladas de alimentos para Cuba, a custo zero. E olhe que Cuba, assim como Venezuela, deu um calote no Brasil. O Brasil construiu um porto lá em Cuba, pago com o nosso dinheiro, e quem está pagando essa dívida? A garantia que o governo cubano deu foi de pagar com charuto. É brincadeira uma coisa dessa? Então, quando a gente vê um presidente sendo eleito pela classe pobre e, ao invés de ajudar os pobres que o elegeram, manda comida para matar a fome de outro país, enquanto
Está aqui. É aquilo que diz na Bíblia. Antes de olhar para o quintal do seu vizinho, primeiro tire a trava do seu olho. Então, como é que eu tenho aqui que o Lula disse na campanha que 33 milhões de brasileiros passavam fome? E aí ele deixa de saciar a fome dos 33 milhões de brasileiros para saciar a fome do povo cubano? É brincadeira uma coisa dessa? Mas, como diz o ditado, o povo brasileiro, quanto mais burro, melhor. Por isso que a gente vê o governador Jerônimo Rodrigues atacando as escolas e os professores que reprovam aluno, chamando as escolas que reprovam alunos de escolas autoritárias e professor autoritário. Como é que você passa um ano numa sala de aula? O aluno não quer estudar, o aluno não quer fazer nada, só quer bagunçar, mas se você aprovar esse aluno para a série seguinte, você é autoritário. Aí eu pergunto, você, pai, um filho teu que chega no final do ano, não consegue fazer uma média 5, que não se esforça, que não estuda, que não pega uma prova, assina o nome lá de todo jeito e devolve o professor a prova em branco. Tu acha que esse filho teu, ele tem condição de ir para uma série seguinte? Mas o governador que tu elegeu disse que tem que passar de qualquer jeito. Mesmo que tire 0 o ano inteiro, ele tem que ser aprovado. Se assim a escola não fizer, é considerada de autoritária. Então, como é que a gente pode ter um país onde a gente vê que cada dia que passa as dificuldades para conseguir trabalho estão cada vez maiores porque exige mais qualificação, mais preparo, mais conhecimento do indivíduo? A gente vê um governador dizer que a escola não pode reprovar, que a escola tem que aprovar o aluno porque senão aquela escola é uma escola autoritária, que aquele professor é um professor autoritário. Mas é bem feito, sabe por quê? Porque tivemos professores que votaram no Jerônimo. Mesmo o Jerônimo pisando, pintando e bordando, quer dizer, mesmo o Rui Costa pisando e repisando nos professores, ainda teve professor que votou. Policiais militares, policiais civis, que foram massacrados e continuam sendo massacrados com péssimas condições de trabalho, com péssimo reconhecimento, que para ter um direito reconhecido, tem que fazer greve, mas foram lá e votaram no Jerônimo. Então, como é que você pode dizer agora que o Jerônimo é ruim? Hein, professor? Hein, servidor? Aí. Nós temos uma das piores educações do país, uma das piores segurança pública do país, não pelos profissionais, mas pelas condições. Nós não temos, por exemplo, aqui na Bahia, uma justiça preparada para fazer com que os processos andem. Sabe por quê? Porque não temos juízes. Há quantos anos a gente não tem um concurso para um juiz? Por exemplo, nós temos a doutora Maria Luísa aqui. Se amanhã ela disser, eu não quero mais trabalhar, eu vou me aposentar. Porque direito ela já tem de fazer isso, pelos problemas de saúde que ela tem. Mas se ela se aposenta, não tem juiz para substituir. A gente vai ficar sem promotor, porque nós não temos promotor aqui em Jaguarari, como ficamos muito tempo sem delegado. Não temos investigadores da Polícia Civil, porque só tem um para fazer todo o serviço burocrático. Vocês acham que o Jerônimo Rodrigues está preocupado que Jaguarari não tem policiais civis para investigar os crimes? Aonde é que está coçando no Jerônimo aqui não tem investigadores para investigar os roubos, os furtos, os homicídios, os latrocínios, os pedófilos? Você acha que ele está preocupado com isso? Não, mas você votou nele, não foi? Então não reclama. Você que está com o seu processo lá 10 anos parado no fórum, você que teve alguém da sua família assassinado e até hoje nunca foi a júri popular, nunca teve um desfecho, agradeça a você mesmo. E vote em político que não se compromete com a segurança pública. Aí a gente vê a propaganda do governo. Ah, nós temos a melhor saúde do Brasil. Aonde? Senhor do Bonfim tem uma UPA. Volta e meia falta insumos ou profissionais. Tem uma policlínica.
volta e meia, um equipamento está quebrado e fica lá, não tem um profissional para operar. Precisa de uma cirurgia, tem que ir para a regulação e ficar aguardando. Deus sabe quando vai sair uma vaga e para onde. Porque nós não temos um hospital próximos de nós. Temos, como eu já disse aqui, Jaguarari, Andorinha, Bonfim, Campo Formoso, Itiúba, Filadélfia, Ponto Novo, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, estão fazendo parte, com exceção de Itiúba, do território Piemonte Norte do Itapicuru. E olha que nós temos Campo Formoso, deputado federal Elmar, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o Adolfo Menezes, temos um outro deputado que foi eleito lá em Campo Formoso, o estadual, e temos o Bobô. Nós temos um federal e 3 estaduais, aqui no Piemonte Norte do Itapicuru. 3 deputados estaduais, sendo um deles presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. E nós, nesse território, com 3 deputados estaduais, filhos do território, e um deputado federal, nós não temos um hospital para dizer, não, a gente tem que ter um hospital aqui no nosso território. A gente não tem. Sabe por quê? Porque os deputados, quando o Bobô adoece, Bobô vai para a UPA de Senhor do Bonfim? Quando o deputado Elmar Nascimento adoece, ele vai para o Hospital São Francisco, lá em Campo Formoso? Vai? E olha que o Hospital São Francisco é um hospital particular. O que eu acho incrível, uma cidade igual Campo Formoso, com 2 deputados estaduais e um deputado federal, não ter um hospital público. É um hospital particular, o Hospital São Francisco. Então vocês acham que esse povo está preocupado com vocês? Estão? Quem está aqui no hospital de Jaguarari aguardando uma regulação? Se tivesse um hospital de responsabilidade feito pelo governador da Bahia, 17 anos, o mesmo grupo político administrando nossa Bahia, o PT, vocês acham que era preciso ficar aguardando? Quem é do tempo do Hospital Regional do Senhor do Bonfim, lembra? Corria tudo para lá. Nós temos um hospital que fazia parte cesárea, que fazia cirurgia de pequena e média complexidade. Hoje, para se conseguir uma vaga para o Dom Antônio Monteiro, é um Deus nos acuda, e nem tudo faz lá. Agora, por quê? Porque os nossos representantes políticos, eles não estão nem estão chegando. Nós estamos no momento agora, eleições municipais, 6 de outubro. Vamos observar, você de Andorinha aqui, acompanha a gente pela internet, Senhor do Bonfim que acompanha pela internet, e outros municípios, e aqui de Jaguarari principalmente, vamos observar se o senhor Eduardo Batista, que é pré-candidato a prefeito, se o senhor Israel Castro, que dizem que será um pré-candidato a prefeito, e outros que dizem por aí que serão pré-candidatos, e o atual prefeito, que vai para a reeleição, que diz que vai para a reeleição, vamos ver se esses senhores vão colocar nos seus planos de governo, que serão apresentados para a população, nos seus discursos, que vão trabalhar para conseguir, não um hospital para Jaguarari, porque não adianta, não, vamos construir um hospital megalópole em Jaguarari. É mentira. Quem disser que vai fazer isso é só para ter um elefante branco. Primeiro que Jaguarari não tem estrutura financeira para segurar um hospital grande 24 horas funcionando, a menos que seja trazido pelo governo do estado. Mas para o município fazer um hospital de grande porte e dizer eu vou construir e vou manter funcionando com neurologista, cardiologista, angiologista, anestesista, o diabo a 4, não adianta que não consegue. Porque não pode pegar toda a verba do município e canalizar para aquilo ali. A verba, ela tem que ser, por lei, é dividida cada pedaço para uma secretaria, para uma área diferente. Então, quem chegar com aquela ideia, vou construir um hospital de grande porte, é mentira. Não acredite nessa história. É conversa para boi dormir. Agora, se disser, vou buscar junto ao governo federal e o governo estadual um hospital para Jaguarari, aí sim. Mas aquele disser que vai construir um hospital municipal de grande porte, funcionando 24 horas, só se for para funcionar que nem o que já tem aqui funciona. Com medidas
paliativas de emergência. Porque com estrutura para fazer cirurgia, não adianta você em casa acreditar que isso é mentira. É só você pesquisar. Qual é a cidade pequena que tem um hospital de grande porte que funcione 24 horas com toda a estrutura? Não tem condição. Não tem condição financeira para isso. Exceto se for um hospital trazido pelo governo do estado, onde o município entre com coparticipação. Mas qualquer coisa em contrário, isso aí é mentira para enrolar, igual sempre enrolaram dizendo que vão trazer água de São Francisco e ninguém nunca trouxe. E olha que tem condição de trazer. Quem já passou nunca trouxe porque nunca quis, porque nunca teve interesse. Agora, vamos descartar essa possibilidade de alguém dizer na campanha: vou construir um hospital. Tudo bem, construir pode até construir. Agora, funcionar é diferente. Vocês fazem ideia de quanto custa para manter um anestesista de plantão no hospital? E olha que, por regra, o anestesista não trabalha 24 horas de plantão. Um cirurgião. E o cirurgião não é um cirurgião que faz tudo. Não existe um cirurgião, porque até tinha um cirurgião aí em outra época que queria fazer tudo, de parto a cirurgias específicas. Porque nunca foi denunciado, porque não tinha habilitação para isso. E muita gente ia sem saber. Que no dia que alguém denunciasse, ou no dia que desse errado uma cirurgia, aí a casa caía. Mas graças a Deus nunca deu errado. Cirurgião de cabeça é um. Cirurgião de coração é outro. Cirurgião ortopédico é outro. Onde é que o município teria condição de manter 2, 3 cirurgiões ortopédicos, ou seja, para cirurgia de osso, sendo que tem uns que são especialistas em perna, outros são especialistas em braço, outros são especialistas em coluna, e por aí vai. Então, esse ano, eleição, aquele candidato que fica dizendo: vou construir um hospital e vou funcionar com isso. Mentira. Quem disser isso está mentindo. Está mentindo. Então, prove aqui o contrário. Porque construir uma estrutura de concreto é fácil. Agora, manter toda a estrutura de profissionais, medicamentos, equipamentos, uma rede municipal, não consegue. Cidades grandes não conseguem ter um hospital municipal com toda essa estrutura. Imagina Jaguarari. Mas Jaguarari tem 16 milhões de arrecadação. É? Você acha que pode usar quanto para manter uma estrutura dessa? E quanto custa para manter uma estrutura dessa? 1h11, Luiz. Complicado, né, Carlos Roberto? Esperar para ver aqui quais são as promessas que serão ditas desse ano, né? A partir das eleições e aí as propostas. Voltando a falar ainda sobre a questão da fala do presidente Lula, o governo do Brasil avalia a possibilidade de expulsar o embaixador de Israel, Daniel Sonzini, o que representaria uma medida diplomática drástica, dependendo do próximo passo de Israel na escalada da crise. A medida vem sendo tratada pela equipe da área internacional do governo como uma carta na manga, que pode ser usada dependendo dos próximos passos de Tel Aviv. Interlocutores, contudo, afirmam que a situação atual da crise ainda não exige tal medida. A expulsão do embaixador israelense chegou a ser discutido em reunião na segunda-feira, dia 19, no Palácio da Alvorada, entre Lula e o ministro Paulo Pimenta, do SECOM, e o assessor internacional da Presidência para Assuntos Internacionais, o embaixador Celso Amorim. No entanto, interlocutores do governo afirmaram que o Brasil não pretende escalar a crise. O crescimento, que a intenção de não elevar o nível de tensão já inclusive transmitida ao governo israelense. Por outro lado, como afirmou um interlocutor no Ministério das Relações Exteriores, a situação não depende de um lado só e que, em uma crise, nada se destaca, nada se descarta, embora não seja a intenção do governo brasileiro tomar uma medida no sentido de uma ruptura de relações. O Brasil e Israel vem intercalando medidas diplomáticas em um nível crescente de tensão, desde a fala polêmica de Lula no domingo, dia 18, no qual comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto.
sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino. Não existe em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento da história. Aliás, existe quando Hitler resolveu matar os judeus, afirmou Lula na Etiópia. Um dia após a fala de Lula, Israel convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, para esclarecimento. Ao contrário do que seria um praxe diplomático, uma reunião a portas fechadas, o diplomata brasileiro foi chamado ao Memorial do Holocausto para uma espécie de tour guiado com a presença da imprensa. Além disso, em seguida, os representantes reprimentes ao presidente brasileiro. O ministro de Relações Exteriores do governo, Benjamin Netanyahu, declarou o líder brasileiro persona não grata na segunda-feira, 19. Não esqueceremos nem perdoaremos, disse o chanceler. Em mensagem ao embaixador do Brasil no país, seguiu: em meu nome, em nome dos cidadãos israelenses, diga ao presidente Lula que ele é persona não grata em Israel até que retire o que disse. Lula e seus auxiliares, no entanto, afirmaram desde o início que não haverá retratações. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou na terça-feira, dia 20, que as relações do Brasil com Israel são inaceitáveis. As reações do governo israelense são inaceitáveis, mentirosas e cortina de fumaça para os ataques de Tel Aviv no território palestino. As manifestações do titular de chancelaria do governo de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo, afirmou Vieira na saída da Marinha da Glória no Rio de Janeiro, local da reunião do G20. Vieira também convocou o embaixador Jenin para uma conversa no Rio de Janeiro. E, além disso, o governo brasileiro também chamou para consultas o seu embaixador em Israel. A medida é tomada quando um país quer explícita contrariedade com os atos de outra nação. É um sinal de agravamento da crise, mas não é ainda um rompimento de relações diplomáticas. Tá aí, né? O Brasil pediu que o seu embaixador voltasse ao Brasil e estuda a possibilidade também de desportar, mandar embora o embaixador de Israel aqui no país. Pois é, o bicho tá pegando pro lado de Lula, né, Luiz? Complicado aí, perigoso até perder aí o impeachment dele aí. Complicado, não foi feliz na fala que ele, né, trouxe aí. Fazer o quê, né? Pois é, ex-ministro Anderson Torres, em depoimento à CPI dos atos golpistas. Convocado para depor nesta quinta-feira na Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, vai alegar que as provas colhidas até agora não provam sua participação efetiva no golpe. A Polícia Federal encontrou em materiais apreendidos do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, o vídeo de uma reunião ministerial no qual Torres faz sérios ataques às urnas eleitorais e diz que colocaria uma estrutura da própria PF para atuar de forma mais incisiva. Isso tudo que o presidente Jair Bolsonaro falou é muito difícil de ser identificado. Os questionamentos serão feitos. A gente vai atuar de uma forma mais incisiva no que já estamos atuando. Mas acho que o mais importante é cada um entender que o momento é agora, argumenta. Diante das novas evidências, interlocutores do ex-ministro afirmam que ele alegará se tratar de opinião pessoal e que expressá-la em uma reunião privada e fechada não constituiria crime. Tentará caracterizá-las como falas infelizes e bravatas, como o blog mostrou o ex-ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Wagner Rosário, e chegou a questionar se o encontro estava sendo filmado, mas Bolsonaro negou e afirmou que somente sua fala seria registrada. Para eles, no entanto, fica evidente que o registro das falas traz um prejuízo de imagem, por isso a estratégia é se concentrar em negar materialidade de crime. Cadê um negócio desse, né, Luiz? Carlos. Ai, Jesus Cristo. É difícil.
É complicado, mas enfim. Ai, ai. Vamos aqui, vamos. Agora são 13 horas e 18 minutos em Jaguarari, 13 e 18. Lembrando para você que o nosso WhatsApp 999450690 tá liberado aqui, registrando a participação da dona Nininha e também da Denise. Está acompanhando a gente através do YouTube. Obrigado aí, viu, Denise? Dê uma olhadinha aí, que deve ser um BO por aí mesmo. O Carlos ali do Adelon Gonçalves, ele diz, boa tarde. Esse mesmo STF negou vários pedidos feitos pela defesa de Lula. Inclusive negou que Lula fosse pro velório do seu neto. E Bolsonaro recebeu no Brasil a neta de um membro do governo de Adolf Hitler. Isso é a opinião do Carlos aqui. A Kátia lá Fazenda Papagaio está com a gente, obrigado. O Nelson aqui nas Laranjeiras, boa tarde a todos da bancada do Jornal da Top. Aqui é Nelson das Laranjeiras, não sei se Lula tá certo ou errado, mas Israel já matou 30 mil inocentes na faixa de Gaza, sendo 10 mil só crianças. Aqui a dona Delita também está com a gente pelo YouTube, obrigado dona Delita, um abraço pelo carinho da audiência. Também a Edneide no bairro Padre Eugênio, conosco, a dona Odete na Rua do Campo, obrigada dona Odete, o Dionelson Moura em Arujá, São Paulo, participando com a gente pelo YouTube. Aqui também a Sil Rodrigues no YouTube, deixando seu comentário. Muito obrigado pelo carinho da audiência. 1h19, 1h19. Lembrando você que você quiser também dar a sua opinião, é só entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp da Top FM para que a gente possa estar colocando a sua opinião no ar. 1h19. Lembrando que o Jornal da Top conta aqui também com o oferecimento da Farmácia Nova Farma. A Farmácia Nova Farma da nossa amiga Eliette tem 2 lojas para atender você. Lá no distrito de Pilar, está localizada na rua Bem-TV, em frente à Igreja Católica. Aqui em Jaguarari, na Travessa José Amaro, ao lado do antigo açougue municipal. Na Farmácia Nova Farma você encontra todos os medicamentos genéricos, éticos e também os medicamentos similares. Lá na Farmácia Nova Farma também em Pilar tem tudo, e sem contar que você conta com o suporte das profissionais Carlene, aí em Pilar, e a Eliette aqui em Jaguarari. Ambas são farmacêuticas formadas e também aí já atuando com seu registro. Lembrando ainda que você tem aquele controle do diabetes, pressão alta, colesterol, tudo, e a orientação para tomar seus medicamentos na hora certa. Além de tudo isso, você encontra produtos na área de ortopedia, ou seja, joelheiras, munhequeiras, cotoveleiras, também você tem as tipóias para você precisar. Tudo isso você encontra na Farmácia Nova Farma, além de produtos na área de beleza, produtos cosméticos para você, fraldas geriátricas para adultos e também para crianças. Você encontra tudo isso na Farmácia Nova Farma. Farmácia Nova Farma, você pode conferir tudinho aí no Instagram, @Farmácia Nova Farma, aqui em Jaguarari e também no distrito de Pilar. Ainda seguindo aqui o Jornal da Top, também no ar aqui com oferecimento da Comercial João de Barro. A Comercial João de Barro do nosso amigo Cristóvão Donato tem promoção para você. Quer conferir tudo direitinho? Passe por lá. A Comercial João de Barro fica na Praça da Feira, aqui no centro da nossa cidade. Um abraço aí para o Cristóvão e para toda a equipe da Comercial João de Barro. 1h21, Jornal da Top conta também com oferecimento da Provete Veterinária. Olha, a novidade para você que mora no distrito de Pilar. A Provete Veterinária agora está aí no distrito de Pilar, com todos os serviços que tem aqui na sede. Você que mora aí no distrito de Pilar, procure a Provete Veterinária. Você leva o seu animal para fazer banho e tosa. Ele chega sujinho, sai cheirosinho, com o pelo todo hidratado, escovado. E se você quiser fazer também tosar, ou seja, cortar, baixar o pelo do seu animal, é só levar na Provete Veterinária no distrito de Pilar ou aqui em Jaguarari, na Praça do Comércio, no centro da nossa cidade. Lembrando que na Provete Veterinária você conta com todo o suporte do veterinário do Dr. Rodrigo Cruz. Lá você tem medicamentos, vacinas, injeções para o seu animal de pequeno, médio e grande porte, além de rações. Você que está precisando um machado novo, uma foice nova, cabo de machado, cabo de enxada, picarete, enxadeta, facão, você está precisando de facão novo para poder aí ajudar nas suas tarefas da roça no dia a dia? Provete Veterinária tem tudo isso. Bainha de facão também de todas as polegadas. Passe por lá e confira. Além, claro, você que agora não, né? Que passou aquela questão de tá cortando palma, mas lá tem luva de couro para você fazer suas atividades aí no campo. Passe por lá, confira tudo, tá certo? E se você tá querendo aquela semente de coentro, alface, cenoura, beterraba, melancia,
Lá também tem na Provete Veterinária. Além de tudo que você precisa aí para cuidar dos seus animais. Não esqueça, na hora de cuidar dos seus animais, procure a Provete Veterinária, que agora também está no distrito de Pilar e aqui na sede de Jaguarari, fica na Praça do Comércio, no centro da nossa cidade. Dr. Rodrigo Cruz e a equipe agradece a sua preferência. Olha, o Jornal da Top nesta quarta-feira no ar também aqui com o oferecimento da Infornet. A Infornet tem mais de 25 anos, gente. Quando você imaginava a internet, você nem imaginava ainda que tinha internet. A Infornet já estava trabalhando em toda a região. Você que mora em Bonfim, Antônio Gonçalves, Jaguarari, Campo Formoso, Andorinha, Filadélfia, Ponto Novo, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande e Itiúba, olha, na hora de você contratar a internet, lembre-se da Infornet, a melhor da região. A Infornet conecta você ao mundo há mais de 25 anos. E tem atendimento 24 horas não, né, gente? Porque vamos imaginar, 2 horas da manhã, o técnico na sua casa para consertar a internet não dá. Mas todos os dias tem atendimento da equipe técnica da Infornet. Lembrando que a Infornet é a única que possui escritório em todas as cidades onde ela opera e também nos distritos de onde ela está trabalhando. Por exemplo, Jaguarari, e lá tem atendimento da Infornet? Tem sim. E todo o interior do município onde a Infornet atua tem atendimento da Infornet. Então, na hora que você quiser Infornet, é só entrar aí no Instagram, @Infornet, conferir todos os detalhes e pedir para você, para sua casa, para o seu comércio. Infornet, a melhor da região, aqui apoiando a Top FM 104.9 e também através da TV Jaguarari no Facebook e também no YouTube. Então, Infornet trabalhando com a gente aqui. Inclusive, a nossa transmissão aqui do Jornal da Top é através da Infornet, para você receber aí no YouTube e no Facebook. 1h24. Deixa eu lembrar para você também que, olha, todo mundo gosta de um feijãozinho. E se o preço for bom, então, melhor ainda, né? Que o feijão tá caro, né? Mas no Mercadinho Santa Luzia você encontra o feijão mais barato da nossa cidade. Feijão tipo 1, 2 e 3 você encontra no Mercadinho Santa Luzia, além de tudo para você fazer aquele almoço saboroso, tá certo? Passe no Mercadinho Santa Luzia, funciona de segunda a sábado, até às 6 horas da tarde, domingos e feriados, abre durante toda a manhã até meio-dia. O Mercadinho Santa Luzia tem promoção em preço baixo todo dia e você encontra tudo o que você precisa para sua casa. Desde a área de bomboniere, água mineral, gás e cozinha, açougue. Tem um açougue lá dentro do Mercadinho Santa Luzia. Tem aqueles produtos aí que você quer, um produto integral, arroz integral. Você também tem o macarrão integral. Tem carne de soja integral, aveia integral, óleo de coco. Olha, tem gente que substitui o óleo de soja por óleo de coco, que é muito mais saudável. No Mercadinho Santa Luzia tem, viu, gente? Então, olha, na hora de comprar, passa por lá, confere tudo direitinho para que você possa abastecer a despensa da sua casa no Mercadinho Santa Luzia. Se você mora aqui na sede, o Mercadinho Santa Luzia entrega sem nenhum custo na sua casa. Se você mora na zona rural, o Mercadinho Santa Luzia leva suas compras até o ônibus para que você não pegue peso, né? A equipe do Mercadinho Santa Luzia está lá preparada todos os dias para atender você numa boa, tá certo? O Mercadinho Santa Luzia, no centro da nossa cidade, promoções e preços baixos todos os dias. Só passe por lá, confira tudo direitinho para que você possa ter aí a sua alimentação mais adequada possível. Às 13h26, você passou pelo médico hoje? Aí o médico pediu o exame laboratorial, não foi? Saber como é que tá o diabetes, colesterol, taxa de glicemia, taxa de colesterol ruim, colesterol bom. Pois é, mas você já sabe onde fazer seu exame laboratorial? Não. Mas você tá sentindo assim meio aquela embrulhação no estômago. É verminose? O médico pediu o exame de fezes? Eu vou te indicar o lugar para você fazer seu exame de sangue, fezes e urina. Você, homem, já fez o exame do PSA? Não? Cuidado, viu? Câncer de próstata mata, então tem que cuidar logo. Luiz Paulo aí, ó, já tá aí nos 40, o meu já pedi. Doutora Edilberto já receitou o meu. Vou fazer em breve, viu, doutora Edilberto? Vê se eu faço logo a semana que vem. Tem aqueles diazinhos de repouso para poder fazer o exame do PSA. Homens a partir de 40 anos já começa a fazer logo, viu, gente? Tira logo qualquer dúvida. Então, na hora de você fazer o seu exame laboratorial, você faz o seguinte: procura o Laclisbe. O Laclisbe fica aqui na Praça da Feira, no centro de Jaguarari. Funciona de 7 às 10h30 da manhã, de segunda a sábado. Você passa por lá, confere aí, porque o resultado mais confiável e o melhor preço é no Laclisbe, Laboratório Senhor do Bonfim. Fica no centro da nossa cidade,
ao lado da loja Icinho da Dona Ana. Então, ó, já sabe, já aproveita e faz os dois. Passa no laboratório, faz o seu exame. Do lado tá a loja Icinho da Dona Ana para que você possa adquirir aí aquele sofá para você ficar mais confortável, aquela TV Smart para você assistir Jornal da Top no YouTube, ou então comprar um rádio, lá tem uns rádios bacanas, que pega limpinho o sinal da Top. Se você quer um liquidificador, um ferro elétrico, uma batedeira, um air fry, uma cama box solteiro, ou também uma cama box de casal, ou colchão, guarda-roupa, estante, fogão. É, fogão, tem gente que, ó, precisa aí de um fogão novo. Na loja Icinho da Dona Ana tem tudo isso e muito mais. E a entrega é a mais rápida da cidade. Abraço aí pro Icinho e pra Dona Ana, sintonizados com a gente aqui na 104.9. Agora são 13 horas e 28 minutos. Você está ouvindo Jornal da Top. Jornal da Top. Olha, aproveitar para mandar um abraço, agradecer a audiência aqui da Dona Ana Maria Gomes. Ela está assistindo a gente através do YouTube na Serra dos Morgados de Cima. Um abraço aí para a senhora Dona Ana. Muito obrigado para a senhora e para todos que estão aí na Serra dos Morgados de Baixo e na Serra dos Morgados de Cima. E para você que está acompanhando a gente em qualquer canto do nosso município, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, um abraço para todos vocês. Olha, o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em razão da declaração do petista contra o Estado de Israel, segue ganhando apoiadores na Câmara dos Deputados. Até a madrugada de ontem para hoje, 129 deputados já tinham oficializado o apoio à proposição. O número de adesões ao pedido atual detém o recorde entre solicitações de abertura de processo de impeachment. A maior marca anterior era justamente o pedido que culminou na queda da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, quando 124 deputados apoiaram a proposta. No pedido contra Lula, os parlamentares apontam que as declarações do presidente, associando a guerra de Israel contra o Hamas à morte de judeus pelas mãos dos nazistas, configuram um crime de responsabilidade de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que diz: são crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade, cita a solicitação. E aí nós temos 129 deputados que assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse número ainda pode aumentar, porque, segundo a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, outros deputados também pediram para segurar porque querem aderir ao pedido de impeachment contra o presidente Lula. Lembrando que os deputados assinam o pedido de impeachment, mas quem decide se põe ou não para frente é o presidente da Câmara, no caso, o Arthur Lira, que recebeu mais de 130 pedidos de impeachment contra o ex-presidente Bolsonaro, e ele simplesmente sentou e abafou todos eles. Aqui conosco, Carlos, lá da Serra de Cima, também com a gente. Muito obrigado. Ele e a sua mãe, Dona Ana Maria Gomes, estão com a gente acompanhando o nosso jornal. Obrigado a ele e a todos que estão acompanhando a gente. E aí, Luiz e Newton, vocês acreditam que o Arthur Lira vai levar em consideração o número recorde de assinaturas de deputados num pedido de impeachment e vai colocar o processo para frente? Ou simplesmente vai olhar para ele e vai dizer mais um na conta? Pois é, Carlos, praticamente ele vai analisar bem, né? O pensamento a gente não sabe, né? O pensamento dele, mas creio que ele vai analisar bastante isso daí, porque isso que o Lula fez é inadmissível, entendeu? Então é complicado e complicadíssimo essa fala de Lula aí, que está dando essa repercussão e está perigoso aí. Ele sofreu impeachment, aí o negócio vai ficar pesado para ele, não é, Luiz? Vou lhe dizer uma coisa, Lula foi infeliz, mas isso aí não vai dar em nada. Vai que vá, e se eu tivesse dinheiro para apostar, eu apostava e com certeza ganharia. Vai ser arquivado porque quem manda é quem tá no poder. E Lula não é tão burro igual Dilma. Dilma não soube fazer articulação com os parlamentares. Hoje, no jogo da política, quem tá no poder, é tão fácil você resolver o problema. O exemplo de Jaguarari.
Quiseram caçar o ex-prefeito, não quiseram? Foi 3 ou 4 pedidos de impeachment ou de cassação. Depois, os mesmos que quiseram caçar ele estavam do lado dele. É o jogo da política, Nilton. É o jogo da política. Né? Isso não vai dar em nada. Lira está do lado de Lula hoje. Entendeu? Se o Congresso estivesse contra Lula, aí eu poderia dizer a você, ó, há uma possibilidade de um impeachment. Que não é o caso. Quando o Lula fez o acordo com o Centrão, foi já para poder ter segurança no seu mandato. E ele vai. Quem deu o poder ao Lula foi o povo. Então ele tem que governar. Ah, ele foi infeliz? Foi infeliz sim na fala dele. Quantas asneiras Bolsonaro também não falou? Se fosse pra caçar o que Bolsonaro falou, quando ele comparou as mortes, né? Que ele disse que não era coveiro, né? E pela aí vai. Quantas outras coisas ele falou? Imagine se fosse pra caçar. Ele foi infeliz na fala dele. Mas como disse o senador Jacques Wagner, do PT, o senador disse, líder do governo, ele disse, e que o Lula passou do ponto. Isso é fala do senador, líder do governo, Jacques Wagner. Lula passou do ponto ao comparar a situação da Palestina, né, da faixa de Gaza, com a questão do Holocausto. Mas a visão que Lula quis passar foi demonstrar a indignação de um humanista, dizer o seguinte, que ele está revoltado com o número de mortes que hoje tem nessa guerra de Israel. Quantos palestinos não foram mortos por israelenses? Quantas crianças, quantas mulheres, quantos milhares já foram mortos? Como também já foram mortos israelenses também. Então assim, ele quis dizer, ele foi infeliz na comparação. Com certeza. Mas que existe uma guerra e que muitos inocentes estão morrendo. Né? Eu não tô aqui dizendo que Lula tá certo. Não, ele errou. Mas não cabe também um impeachment do presidente por isso. Isso é coisa da cabeça de uma deputada bolsonarista que tá atrás de mídia. É a mesma deputada que puxou uma arma em um restaurante, né? Então tá aí. A Zambelli, né? Ela entrou com esse pedido de impeachment, tem aí várias assinaturas. Vai ser levada por Lira lá na mesa diretora da Câmara. Ele vai analisar, como você falou, e vai arquivar. E isso, eu digo porque eu digo isso. Eu vou trazer agora a fala de um deputado que hoje é o candidato de Lira para ser o próximo presidente da Câmara do Deputado, que é o deputado baiano Elmar Nascimento, aqui da cidade de Campo Formoso. Exatamente, é isso mesmo. Ele é o candidato de Lira a sua sucessão na Câmara, que a eleição vai ser o ano que vem. E aí eu vou dizer a você, vou trazer para você aqui a fala do próprio deputado Elmar. O pedido de impeachment ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela comparação das ações de Israel a Gaza ao Holocausto foi considerado como uma factoide pelo deputado baiano e líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento. Ele que é um dos parlamentares mais próximos do presidente da casa, Arthur Lira, como eu acabei de falar. Minimiza a movimentação contra o presidente. Ambos estiveram no Carnaval de Salvador neste ano. A proposta tem a adesão de 12 parlamentares do União, como Mendonça Filho de Pernambuco e Kim Kataguiri de São Paulo. Os deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL encabeçam o pedido do impeachment de Lula, que já tem mais de 120 assinaturas. Os parlamentares dizem que a afirmação de Lula é injustificável, leviana e abusada. Os deputados citam um trecho da lei que fundamenta os crimes de responsabilidade para justificar o pedido. O texto diz que o crime comete ato de hostilidade contra nações estrangeiras, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Em campanha à sucessão de Lira na presidência da Câmara, Elmar já calculou que precisa de apoio de petistas do governo para assegurar o seu desejo. Além disso, hoje a União tem dois ministros na esplanada, Celso Sabino, Celso Sabino, Turismo, e Juscelino Filho, da Comunicação. Tá aí. Dos parlamentares do União Brasil, só apenas tem 2. E uma das maiores bancadas do Congresso do União Brasil, que faz parte do blocão do Centrão.
é um dos líderes do Centrão, é União Brasil. E tá aí. E eu digo pra vocês, sem medo de errar, e pode me cobrar depois se caso acontecer, vai ser arquivado. Esse processo não vai dar em nada, vai acabar em pizza. O que pode acontecer aí é uma guerra diplomática. Eu não acho que vai acontecer uma guerra armada, mas pode haver uma guerra diplomática entre Israel e Brasil, com os sinais de que o próprio Brasil já cogita expulsar o embaixador de Israel aqui no Brasil, e como já pediu que o seu embaixador em Israel, lá em Tel Aviv, viesse para o Brasil. Então, assim, pode ter uma guerra diplomática, mas uma guerra de armada, eu acho difícil que isso ocorra, porque tem muitos interesses por trás disso tudo, e a gente sabe que a fala de Lula foi infeliz. Ele já disse que não vai se retratar. Lá dizem que ele é uma pessoa não grata e que para poder Lula voltar a ter relação precisa se retratar, e ele disse que não vai se retratar. Eu acho que vai acabar tudo em pizza. Carlos Alberto. Ô Luiz Paulo, vou dizer, não, tem cada vídeo na internet que só Jesus. Bom, um abraço aqui pro Anderson. O Anderson, ele diz o seguinte: ele tá em Salvador, ligadinho na Top FM, fiquem todos vocês com Deus. Olha, eu concordo e discordo com você no quesito quem deu o poder ao povo. As leis existem para corrigir as falhas. Ponto. Se a lei de responsabilidade fiscal diz que é motivo para um impeachment, eu acho que tem que ser cumprido o processo. E aí vai se julgar o que foi dito, se cabe, se não cabe, uma cassação. Já em relação à questão do que o presidente diz, foi uma coisa infeliz, muito feliz. Bolsonaro e Lula, eles são... assim, eles brigam para ver quem fala mais besteira. Eles brigam em relação a isso. Parece que eles disputam quem fala mais asneira. Porque tem muita coisa que Bolsonaro disse, muita coisa que foi tirada de contexto. Em relação ao que foi falado, não concordo com muita coisa do que Bolsonaro dizia, com que muita coisa que Lula disse, que Lula deixou de dizer, e do que ele fala. Porém, as pessoas que têm um tiquinho mais de discernimento sabem que muita coisa que chegou a ser dito e é dito, tem coisas que são tiradas, muitas delas, de contexto. Porém, vamos avaliar as questões práticas. Hoje o Brasil, ele vive um cenário muito complicado em relação à política, porque não se leva mais em consideração ao que o povo quer, mas e sim o que os políticos querem, o que o sistema determina. Isso acontece em todas as esferas do poder. Não mais o que diz a lei, não mais o que diz a opinião pública, mas sim o que quer quem está no poder. E a gente tira porque, por exemplo, hoje, vamos pegar essa eleição de outubro. Um candidato a vereador que não tenha dinheiro, ele vai ganhar uma eleição aqui em Jaguarari? Vamos pegar aqui em Jaguarari. Você acha que aquela pessoa que tem boas ideias para fazer um trabalho decente à frente do Legislativo Municipal, ele vai ganhar eleição só com a boa intenção? Não vai. Sabe por quê? Porque o povo viciou. Foi viciado e o povo se prostituiu. Quando eu falo povo, de maneira genérica, não generalizando todo mundo. Mas como a gente já abriu esse debate aqui várias vezes, de pessoas dizerem, eu só voto em fulano, só voto em um candidato agora que me pagar, que me der. Aí vamos lá. Vamos pegar aqui o Joaquim. Nome fictício. Joaquim coloca seu nome como pré-candidato a vereador, quer trabalhar para fiscalizar o executivo, para propor leis que melhorem a vida do povo de Jaguarari, para votar em projetos que de fato beneficiem o povo, e aqueles que não beneficiem, ele seja contrário. Aí ele vai de porta em porta e diz, olha, meu nome é Joaquim, eu moro no Vai Quem Quer,
eu preciso do seu apoio para ser vereador de Jaguarari, para isso, para brigar, para que o prefeito faça estradas melhores, para que isso, para aquilo, outro, para que a merenda escolar seja boa, o atendimento na saúde seja maravilhoso. Beleza, ele fez uma proposta em troca do voto, trabalhar para melhorar a vida daquela família de maneira coletiva, de maneira que seja para todos. Aí daqui a pouco chega o João. Aí o João chega lá num carro, granfino, bem vestido, acompanhado de meia dúzia de puxa-saco. Aí não sei o que, daqui a pouco aí vai, aí um puxa-saco chega, ó, Dona Maria, aqui na sua casa tem quantas pessoas? 6. Vocês votarem aqui no João, a gente vai botar seus filhos para trabalhar, não se preocupe não, eles não vão embora daqui não, eles vão trabalhar. Ou então chega, olha pro telhado e vê a madeira já ruimzinha. Dona Maria, aqui são quantos? 6. Vote na gente, a gente vai volta aqui no João, pode deixar que a gente vai trazer aqui a madeira da sua casa, mandar trocar. E faz isso, troca a madeira da casa da Dona Maria. 6 pessoas na casa da Dona Maria votaram pelo telhado. O João, para trocar o telhado, fez compromisso com uma loja de material de construção. Não se preocupe não. Você vai me dar todo o material que eu vou precisar aqui, eu ganhando, vou sentar com o prefeito, e normalmente o João tem apoio do candidato a prefeito, a gente ganhando, a empresa que vai ganhar licitação para fornecer material de construção para as obras do município vai ser a sua, viu? Seu Guilherme, um exemplo. É o dono da loja de material de construção. Aí ganha a eleição o prefeito do João, candidato a vereador, e o João vereador. Aí na hora de uma licitação, 1 metro de caibro custa R$ 2,90 se você for lá na loja comprar. Na hora do pregão, esse mesmo metro de caibro vai custar R$ 12,90. O preço real é R$ 2,90, mas na licitação quem vai ganhar é o preço de R$ 10,90. R$ 10 a mais nesse preço do metro vai, sabe para onde, Dona Maria? Vai para poder, o município vai pagar R$ 12,90, sendo que a loja de material de construção vai receber os R$ 2,90 e vai devolver os 10. Que os 10 é justamente para pagar o dinheiro que a loja de material de construção já deu de material de construção para o telhado da sua casa, para a senhora votar no João, candidato a vereador, e no José, candidato a prefeito. Aí a senhora está lá, na sua comunidade não tem carro da saúde, a senhora adoece, 1h da manhã, e precisa de um carro para trazer a senhora urgente para a emergência do hospital. Aí não tem um carro da saúde. Aí vai dali, vai dar colar, um dá 10, um dá 5, ou nem tem o dinheiro para poder pagar um frete para trazer. A senhora ficar lá esperando outro dia, ruim, passando ruim a noite todinha, morre, mas não morre, morre, mas não morre, a morte batendo na porta da casa. Abre que eu vim buscar a Dona Maria. E todo mundo segurando para a porta, para a morte não conseguir passar. Aí no outro dia a senhora vem morrendo, no ônibus da escola ou no ônibus de passageiro. Pagando passagem para vir, porque não tem dinheiro para pagar o carro da saúde. Sabe por que não tem dinheiro? Porque os R$10 a mais no metro do caibro já foi para pagar o telhado que a senhora ganhou durante o período de campanha. Aí a senhora vai chegar no vereador e dizer: ô João, a gente votou lá em casa, na minha comunidade não tem carro da saúde. O João às vezes não vai querer ser ignorante e dizer: oxe, mas eu já lhe paguei pelos votos lá na sua casa, lembra do telhado que eu lhe dei? Às vezes ele pode ser logo ignorante e dizer logo na cara: eu não lhe dei mais nada. Mas ele pode ser um pouco mais educado e dizer: olha, Dona Maria, eu estou cobrando o prefeito, ele aqui não está dando. Ele aqui, mas ele não se preocupe não, que a gente vai ajeitar. E toda vez a mesma desculpa. Quem não já passou por isso aqui em Jaguarari? Quem não já passou por isso? Sabe por que isso acontece? Por esse tipo de coisa. Porque aquele cidadão que você conhece, que você sabe onde mora, sabe quem são os pais, quem são os filhos, quem é a esposa ou o marido, não tem oportunidade porque você prefere votar naquele que lhe dá alguma coisa. Aí depois
E ainda tem aqueles. Eu lembro que nessa eleição passada, de 2020, 15 de novembro de 2020, teve gente que chegou para um vereador X, voto em você, em casa todo mundo vota em você. Aí chegou para o vereador Y, voto em casa todo mundo vota. Teve gente que na hora que os vereadores levam lá a lista de indicação para o prefeito, ó, prefeito, isso aqui é gente que votou na gente, que apoiou. Aí o prefeito vai olhar todo mundo e ver quem dá para encaixar. Teve gente que tinha um nome, Luiz, e você que está em casa, teve gente que tinha um nome na lista de 4 vereadores, 4 ou 5 vereadores. Ou seja, que na campanha se comprometeu e disse que votaria no 5. Aí na hora do vereador chegar lá com o papelzinho, diz, ó, prefeito, esse pessoal aqui votou na gente, votou em mim, votou no senhor também, dê uma prioridadezinha aí na hora dos contratos. Aí quando o prefeito pega assim, peraí, mas ele vai ser indicado por quem aqui? Porque está na lista de 5. Tem gente que está na lista de 4 vereadores. Tem gente que está na lista de 3 vereadores. Você já acha que foi por quê isso aí? Mera coincidência? Tá vendo aí por que o país não vai para frente? Por que Jaguarari demora a andar? Demora a sair do lugar? E aí quando você vai ver, não era uma pessoa analfabeta. Não eram pessoas analfabetas. Não eram pessoas de pouca instrução. Professores com graduação. Pessoal da saúde com graduação. Pessoas que têm um nível intelectual, supõe-se que tem um nível intelectual lá em cima, mas o nível de moral, ó, lá abaixo do salário dos pés. Porque são os que falam para as pessoas não venderem os votos e são os primeiros a se prostituir, a serem as quenga de cabaré da política. É por isso que muitas vezes a coisa não anda. Por esse tipo de gente, por esse tipo de comportamento. Então já pensou, Nilton, você candidato a vereador e você ali achando que aquela pessoa votou em você com a família todinha e você creu que a pessoa votou, chega lá na hora de dizer, ó, prefeito, aqui, na hora de contratar, dê uma prioridade aqui para fulano, ciclano e beltrano, isso aqui votou em mim. Aí quando o prefeito pega, tá lá na lista de 3, 4 vereadores, aí você vai dizer, afinal de contas, essa pessoa me enganou? Votou em quem? Aí dá para confiar em pessoas assim? Dá para acreditar que a gente cresça com esse tipo de comportamento, com esse tipo de gente? Complicado, viu, Carlos? E o grande problema da política está no eleitor, viu? A gente tem a mania de criticar o político, mas não. O problema está no eleitor, porque quando o eleitor se corrompe, ele está fazendo do seu político um corruptor. Porque ele vai sim procurar uma forma de roubar. Ele vai procurar tirar o que ele investiu. Como você mesmo falou, ele está pagando bloco, cimento, telha, madeira, R$100, R$200, um caixão, o que for que ele comprar, ele vai querer ter ele de volta. Então ele vai ter que roubar. Ele vai ter que tirar de algum lugar, né? Então, o problema maior está no próprio eleitor. Você foi feliz quando você falou. Quantas pessoas aí têm inteligência, capacidade, conhecimento, estrutura para poder fazer um belo papel como um legislador, mas não consegue chegar porque não tem dinheiro. Ele tem o conhecimento, ele tem a vontade de trabalhar, ele tem a capacidade, ele tem a dignidade, tem tudo para dar certo, tem tudo de fazer o município crescer. Mas quando chega na política, ele não tem o que o povo quer, que é dinheiro. Com certeza. E ele não consegue ganhar. E aí quem ganha quem? Quem tem dinheiro e que o poder pelo poder. Não o poder pelo povo, mas é o poder pelo poder. Apenas chegar no poder. E quando ele chega no poder, ele diz, não, peraí, eu tenho que buscar de volta o que eu gastei. E qual a forma de buscar o de volta que eu gastei? É não liberando o valor correto para a saúde, é não liberando o valor correto para a educação, não é liberando o valor correto para a infraestrutura, que aí é obra, não sei o que tal, que aí tem que sempre vir minha parte. É votando empréstimo para o prefeito, é votando leis, é votando código tributário, e tudo isso tem que ter uma ajudinha de custo. E aí nisso
quem se lasca é o povo, infelizmente. Mas o povo é quem plantou lá. Foi o povo que quis, Nilton. Pois é. E aí quando eu falo povo, que é a maioria. Porque quem ganha na sua maioria. E falar em povo, tem uma participação aqui que tem um ouvinte que ele diz o seguinte: boa tarde, amigos da Top FM. Eu acho que Jaguarari é capaz sim de manter um grande hospital municipal. Basta ter visão e vontade política e amor pela população. Seria possível de manter esse hospital. Uma grande parceria com a Mineração Caraíba e com outras empresas. Um plano de saúde com um preço acessível para os funcionários públicos e funcionários das empresas privadas, e a prefeitura deixar de ser cabide de emprego com tantas contratações. Será que não poderia investir na saúde do povo de Jaguarari? Uma interrogação. Jaguarari tem que deixar de pensar que não é capaz de grandes conquistas, ou então seremos sempre dependentes dos outros municípios, até menores que Jaguarari. O que falta é vontade de fazer mais pela população e não apenas por ser um seleto grupo. É exemplo do Garantia Safra, que o povo trabalhou, pagou e pagou os boletos e não recebeu o recurso, e ninguém da gestão dá uma mera satisfação ao povo. Acorda, Jaguarari, antes que seja tarde. Por favor, não me identifique. Então tá aqui. E aí, assim, por um lado, esse ouvinte tem razão. Quando a gente pensa pequeno, a gente nunca vai chegar até algo grande. Os municípios hoje pode-se fazer parcerias com empresas privadas, com outras prefeituras para dar suporte. E aí, quando o Carlos fala de Campo Formoso, ele foi muito feliz. Porque assim, nós temos hoje, na região do Piemonte, norte do Itapicuru, 4 deputados, 1 federal e 3 estadual. Nós temos o Júnior Nascimento ali em Campo Formoso, o Elmar Nascimento e o Bobô. O Adolfo Menezes e o Bobô. E temos o federal, que é o Elmar Nascimento. Nós não temos um hospital de grande porte no território, que poderia ser em Senhor do Bonfim. Eu lembro que antigamente, não sei se ainda é, mas antigamente o Hospital Regional de Senhor do Bonfim era bancado pelas prefeituras. Mas tinha prefeituras que davam calote. Tinha prefeituras que não repassavam o recurso. Um hospital de grande porte numa cidade como Jaguarari, ela tem que ter parcerias, seja privadas ou públicas, através de outros municípios, através da Mineração Caraíba, como foi citada pelo ouvinte. Mas é preciso pensar grande. Se o político tiver um pensamento pequeno, nós não vamos sair nunca do que estamos hoje. Porque o Hospital de Jaguarari hoje, para quem conhece alguns hospitais da região e de cidades até menores do que Jaguarari, parece mais um posto de atendimento. A estrutura é pequena e péssima. Foi feita uma reforma pelo ex-gestor, mas que infelizmente hoje já começa a deteriorar. E nós temos aí 3 anos de mandato do atual prefeito e o mesmo não fez uma reforma. É necessário fazer uma reforma. Por que, Nilton? Eu digo que é necessário fazer uma reforma. Um hospital onde as paredes estão cheias de fungos. Imagine aí o tanto de bactéria que está ali naqueles fungos. Um hospital, por natureza, já tem muita bactéria. Imagine um hospital não bem cuidado. As camas, quando elas estão com ferrugem. A sala do médico, quem teve no Hospital de Jaguarari, que já foi lá ser atendido pelo médico, a sala que o médico atende, tem um ar-condicionado, que eu acho que é uma vergonha aquilo ali. O ar-condicionado, a água fica descendo pela parede, Nilton, e tem um balde debaixo do ar-condicionado dentro da sala do médico. A parede é toda imunda, quem andou lá sabe, preta de fungos. Então é preciso ter um olhar mais carinhoso pela nossa saúde. É um problema só de Jaguarari? Não. É um problema do Brasil. O Brasil sofre com a saúde. Mas sofre por quê? Nós temos senadores, deputados que desviam recursos do SUS. Eu trouxe a matéria ontem da briga dos deputados com a ministra da Saúde, porque queria recursos de emenda parlamentar. Você lembra disso, que eu estava comentando aqui? Que o interesse não é com a saúde. O interesse é um jogo político. Então precisa pensar grande. E estamos no ano eleitoral.
Aí, até o momento, nós temos aí 2 pessoas que se diz pré-candidatos. Na verdade, uma, que é o Eduardo Batista, e o prefeito atual, que falou numa entrevista o ano passado, se eu não estiver enganado, no mês de agosto. Mas até agora também não afirmou que é pré-candidato. Então, nós estamos aí com 2 nomes, e pode aparecer outros nomes, a gente não sabe. Mas se aparecer outros nomes, vão pensando em algo grande. Eu sei que com recurso, como o Carlos falou, só com recurso de Jaguarari é impossível, é inviável. Mas com parcerias é possível. Mesmo que não seja um hospital de grande porte, mas de médio porte. E que melhore essa estrutura. Outra coisa que é preciso salientar: não é possível nós ter esse hospital de Jaguarari aonde está hoje. Faz-se 2 coisas: ou muda-se o São João dali, ou muda-se o hospital. O que não pode é 5 dias de barulho. Imagina aí, Nilton, uma pessoa com 60, 70, 80, 90 anos internado no hospital, e aquela zoada dia e noite de festa de São João. Não é possível que... Quantos anos nós temos que aquele hospital tá ali e aquele festejo ali também, e as pessoas não se ateram a isso. Ou muda o hospital, ou muda o São João. Mas não é possível continuar do jeito que tá. E aquele hospital precisa sim de uma reforma. É necessário e é urgente. Não se pode permanecer o hospital do jeito que tá. Acabado. Nós temos que olhar com a saúde com um olhar diferente. É como eu digo em relação à agricultura, que eu sou um defensor da agricultura familiar. Nós temos que olhar a agricultura familiar também com um olhar diferente. E aí eu digo, no geral, é todos os políticos que passaram, não dão valor, não dão um olhar para a agricultura. E também deixam um déficit na saúde. E lembrando que a saúde tem verba própria, né? 13h59, Carlos Roberto. Nilton Martins. Pois é, Luiz Carlos. Eu quero trazer aqui um recadinho rapidinho aqui. Ali do jogador ali do Samuel, ele agradece aqui a AIR Produções, a Gemac Variedade, o Novo Point, Empório Lanches, BMW Barbearia, Prudêncio Esportes e Rede Quero Bahia, Chute da Sorte, e também o Catuni Notícias é um dos patrocinadores aí, né, do time ali de Catuni da Estrada, Luiz. Que estão lá nas quartas de final do campeonato de Jacunã, né? Pois é, isso mesmo, né? Pegou uma pedreira, viu? Pegou uma pedreira, não sei não, viu? Samuel vai ter que contratar aí uma equipe, uns atletas bons aí, mudar aí, porque senão não sei se passa. Rapaz, não, viu? Rapaz, é perigoso, eu já falei com ele. Já alertou, velho? Pegar no pé dele aí. Ele tem que reforçar a equipe, reforçar a equipe aí pra ver se a gente chega lá. É, porque você vai pegar um time forte mesmo, que é o time do Gama, viu? Pois é, e aproveitando também, Luiz, passando aí pro pessoal aí, que ontem em Catuni da Estrada aconteceu a primeira reunião dos festejos ali de Catuni da Estrada, onde estiveram ali a secretária de Cultura, chefe de gabinete, Neném do Catuni, e o Jota ali nessa reunião com alguns moradores e também as pessoas que colocam barracas ali em Catuni da Estrada, viu? Está aí o aviso aí. E Luiz, você tem o aviso aí também do torneio? Você fala do Campeonato das Antas? Não, do Kerlon. Não, ele não mandou aqui pra mim ainda não. Não tá comigo, ele não me viu não, viu, Carlos? Certo, deixa eu só localizar aqui. É um torneio de... Deixa eu localizar onde foi que o Kerlon mandou pra mim. Achei que ele tivesse mandado pra você também. Kerlon. Vamos lá. O segundo torneio de futsal. Deixa eu passar aqui rapidinho. O segundo torneio de futsal, que vai acontecer dia 23 de fevereiro, depois de amanhã, no ginásio de esportes aqui de Jaguarari, às 18 horas, acho que é o do Padre Eugênio. O valor da inscrição R$ 150, a premiação, primeiro lugar, R$ 550, e o segundo lugar, R$ 400. A organização Caio da Mídia e Kerlon. Aí também estão pedindo aí que o comércio local, quem puder patrocinar, pode estar dando aí uma ajuda para realização desse segundo torneio de futsal de Jaguarari,
dia 23, portanto, sexta-feira, no ginásio municipal de Jaguarari aqui do Padre Eugênio, valor da inscrição 150, a premiação para o campeão 550, segundo lugar R$400. Organização Caio da Mídia e também o nosso querido Kerlon jogou aí pela equipe do Asa Branca, 2-2. Carlos, eu vou trazer aqui a notícia aqui que é importante aí, ela aconteceu, ver se o notebook aqui nos ajuda, aconteceu na segunda-feira. Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite da segunda-feira por se envolver em um acidente ao conduzir um veículo alcoolizado, viu, Nilton? O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 124 Quem da BR. Alcoolizado, o veículo ou o condutor? O condutor, né, Carlos? O veículo ele já anda alcoolizado, né? Que anda com álcool, se depender, né? Se o carro for álcool, no quilômetro 124 da BR-407, Seu do Bonfim, na região norte da Bahia. Era por volta das 19h50 quando uma equipe da PRF foi acionada para atender um acidente de trânsito na rodovia. No local constatou-se que o condutor de um Gol apresentava a característica visível de embriaguez. A equipe convidou o motorista para realizar um teste de etilômetro, cujo resultado apresentou um índice de 0,92 mg de álcool por litro de ar. O infrator, que é inabilitado, foi apresentado à autoridade policial da Delegacia Civil de Seu do Bonfim e foi lavrado aí o ato de flagrante e demais procedimentos cabíveis. A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagem proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, como foco na redução de acidentes. Tá aí, né? O caboclo vinha dirigindo meio mamado, causou um acidente, a polícia veio, percebeu visivelmente que ele não estava nas suas Muito condições legal. Normais, pediu, né? Convocou e ele aceitou fazer o teste do bafômetro e acabou aí sendo preso. Então tá aí. E ainda tinha um antecedente, né? O camarada não tinha habilitação, Nilton. Eu vou trazer minha última notícia daqui de hoje, Nilton. Pronto, Robson de Jesus Dias, conhecido como Robinho, de 24 anos, morreu ontem, terça-feira, dia 20, após se afogar em um açude no povoado Ouro Verde, na zona rural de São Domingos, na região Cesareira da Bahia. A Polícia Militar informou que uma equipe da corporação foi acionada por volta das 11h15 e estiveram no local, mas não conseguiram encontrar a vítima. Conforme a PM, o corpo foi localizado pela Brigada Voluntária Anjos da Caatinga por volta das 16 horas e em seguida encaminhada para a necrópsia por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. Não há detalhes sobre a circunstância em que ocorreu o afogamento. Robinho, que residia no povoado de Ouro Verde, jogava no time de futebol da comunidade e era bastante conhecido na região. Esporte Clube Ouro Verde divulgou uma nota de pesar. Tá aí, né? Infelizmente, rapaz novo, né? Provavelmente quis nadar, deve ter dado alguma câimbra, alguma coisa, que é 24 anos, né? Atleta ainda, mas acontece. Complicadíssimo. Eu vou trazer também a última notícia. O idoso de 70 anos foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável. O homem foi encontrado dentro de um quarto com a vítima, uma adolescente de 13 anos, em uma casa na cidade de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. A prisão ocorreu na segunda-feira na casa do suspeito, que fica no bairro Undurico Pinto. A Polícia Militar informou que foi acionado pelo Conselho Tutelar. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o idoso com a adolescente e o levaram à delegacia de Medeiros Neto. O suspeito confessou o crime no local e vai responder por estupro de vulnerável. Ainda na segunda-feira, ele foi transferido para a delegacia da cidade de Teixeira de Freitas, também no extremo sul e a cerca de 60 quilômetros de Medeiros Neto. Veja, 70 anos o senhor tinha, com um adolescente de 13 anos. É um absurdo uma coisa dessa. Carlos? Cadeia nele. Pois é. Estupro já viu, né? Pois é. 2h07. O professor Ferreirinha ali de Flamengo e também a Núbia, nossa atleta representante aqui da nossa região, eles partem no voo
Eles partiram, na verdade, no voo da Latam 3389, hoje por volta das 10h30 da manhã, com uma parada em Guarulhos, onde eles se apresentaram à seleção brasileira e amanhã, quinta-feira, voarão para América Central, mais precisamente para El Salvador, onde é o país sede do Pan-Americano de Cross Country, que vai acontecer domingo, dia 25. Núbia de Oliveira venceu a competição nacional e vai à capital salvadorenha com os objetivos audaciosos. Confiante na preparação feita nas montanhas de Serra dos Morgados, aqui no nosso município, e também na pequena Vila Rego, próximo ao Curral da Ponta, no município de Campo Formoso. Ferreirinha e Núbia estarão representando a nossa querida Jaguarari, também o município de Campo Formoso. E você pode acompanhar todos os resultados na segunda-feira aqui no Jornal da Top. Forças aí, nossa torcida para a Núbia, que vai estar representando o nosso Jaguarari, correndo pela seleção brasileira, e o Ferreirinha, que compõe a seleção brasileira também aí de atletismo. Parabéns aí pro Ferreirinha. Aquilo, quando a gente quer, quando a gente corre atrás dos objetivos, por mais que demore, mais uma hora a gente alcança. Então, obrigado aí ao Ferreirinha e à Núbia por não desistir da nossa querida Jaguarari e continuarem aí firmes e fortes, buscando aí os seus objetivos. Também uma outra informação, que as mortes de indígenas da etnia Yanomami aumentaram em 2023, no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da Revista Oeste. Dados via Lei de Acesso à Informação apontam que 345 índios Yanomamis morreram ano passado, enquanto 343 morreram em 2022. Essas informações desmentem o relatório apresentado em 5 de janeiro pelo Ministério da Saúde. Na ocasião, o governo Lula celebrou uma suposta redução no número de mortes de Yanomamis no primeiro ano de mandato, 308 em 2023 contra 343 em 2022. A gestão omitiu que as mortes registradas em 2023 ocorreram entre janeiro e novembro, ou seja, no último mês do ano não foi contabilizado, reportou a revista. O governo Lula declarou situação de emergência no território Yanomami no início do mandato. O acesso ao local é restrito. E os senadores da nossa querida República Federativa do Brasil votaram, 62 senadores votaram favoráveis a proibir que os criminosos presos possam ter o benefício da saidinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo e por aí vai. Apenas 2 votaram contra a proibição. O Senado aprovou ontem, por 62 votos favoráveis e 2 votos contrários ao projeto, e uma abstenção, o projeto de lei que proíbe a saidinha, que é o benefício que permite saída temporária de presos. Os 2 parlamentares que votaram contra a proposição foram os senadores Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, do PSB do Ceará, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. A autorização é dada aos detentos que tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, no caso de primeira condenação, e 1/4 quando reincidentes. As saidinhas ocorrem até 5 vezes por ano e não podem ultrapassar o período de 7 dias. Com a aprovação do projeto no Senado, a matéria agora voltará para a Câmara, que terá que apreciar as emendas feitas ao texto. Uma das alterações em relação ao texto que veio da Câmara foi proposta pelo senador Sérgio Moro, do PL do Paraná. Ele apresentou uma emenda ao relator da proposta, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para permitir o benefício aos presos que frequentarem cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. A emenda foi acatada por Flávio Bolsonaro, relator do projeto de lei. Uma das principais discussões ocorreu em torno de um destaque do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, líder do PT na Câmara. Ele pediu que presos por crimes hediondos e inafiançáveis, como tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo, lei de segurança nacional, crimes hediondos e racismo, também fossem alvo da restrição das saidinhas. A proposta foi rejeitada. Além do fim da saidinha, a proposta apresentada no Senado também prevê a exigência de exames criminológicos para progressão de regime penal e monitoramento eletrônico obrigatório dos detentos que passam para os regimes semiaberto e aberto.
O exame deve avaliar autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. E aí, os que votaram aqui na Bahia, por exemplo, o senador Ângelo Coronel, ele votou para proibir as saidinhas dos presos aí do nosso país. Deixa-me ver aqui o outro senador da Bahia que também votou favorável à proibição. Deixa eu localizar aqui se eu consigo. Cadê? O senador da Bahia, o Jacques Wagner, ele se absteve. Ele diz, olha, eu nem sou a favor, nem sou contra a saidinha temporária dos criminosos, ou seja, se omitiu. Já o senador Otto Alencar, ele também votou favorável à proibição das saidinhas dos criminosos. Jacques Wagner, peraí, eu nem sou contra, nem sou a favor. Ele preferiu se abster e foi a única abstenção dos senadores que compareceram, um total de 65. 16 senadores não compareceram e não votaram. Tá certo? Tá aí. Quem estavam pensando aí no Galego, que foi governador da Bahia por 8 anos, eles, olha, por mim, tanto faz os presos saírem como não saírem, dá no mesmo. E aí, qual a sua opinião, Nilton? Você acha que o senador Jacques Wagner agiu certo em se abster de dar a opinião dele, o voto dele, na proibição ou permissão dos criminosos continuarem tendo direito a 5 saidinhas durante todo o ano? Pois é, né, Carlos? Eu sou favorável eles não sair. Eles não sair. Entendeu? Porque os caras saem e aí faz o que fazem aí. Então, eu sou favorável a isso daí. Entendeu? Que aí fica complicado, né? E você, Luiz, acha que o senador agiu certo? Carlos, eu acho que não, porque essas saidinhas mostram que a maioria sai para cometer mais crime, né? Então não vejo necessidade de saidinha. Se tá preso, tem que cumprir sua pena. Só sair quando cumprir todo o prazo que o juiz determinou. Com certeza. 2h15. Vamos? Bora. Vamos. Kailan Rodrigues já está por aqui. Vamos papar. Pessoal, boa tarde, Nilton, boa tarde, Carlos, boa tarde a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus nos permitir. Uma boa tarde, fique com Deus. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Carlos, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Para você que ficou conosco, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Na sequência vem um programa Tarde Top na apresentação de Kailan Rodrigues. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Você ouviu o Jornal da Top. A notícia de forma clara e objetiva. De volta amanhã ao meio-dia. 2h15. CYV 530. Rádio Top FM. Uma emissora da associação.